mundo ficou abalado com a notícia do atentado em Las Vegas. Mais de 50 pessoas mortas, mais de 500 feridos. E nós fomos ouvir um especialista do que pode causar isso, inclusive transtornos mentais não cuidados e não tratados. Confira. No último final de semana, um atentado em Las Vegas deixou mais de 50 pessoas mortas e cerca de 500 feridos nos Estados Unidos. O ato foi seguido pelo suicídio do atirador. Ao entender um pouco mais como é que funciona a mente de pessoas como essa, eu vou entrevistar hoje o médico psiquiatra Luiz Fernando Pedroso. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. O suposto atirador já foi identificado e eu queria que o senhor explicasse como é que de fato funciona a mente de uma pessoa como essa, como a gente falou aqui no início, já que ele não tinha antecedentes criminais, nem era ligado a nenhum grupo religioso ou político para poder ter uma suposição aí de atentado terrorista. Nesse caso aí ainda falta muita informação sobre o histórico dele e o passado dele. Mas o fato é o seguinte, ninguém comete um ato de radicalismo tamanho, uma loucura desse tamanho, de uma hora para outra. Isso é um crescendo. A pessoa que faz um ato desse, ela já vem antes mostrando sinais e sintomas de desequilíbrio mental, que são frequentemente negados pelas pessoas mais próximas que convivem com a pessoa. Então não se toma providência preventiva até que culmina com isso. Então isso aí é claramente um ato de loucura, portanto um ato de doença mental. E o que me chama a atenção é que a gente vê muito, principalmente em algumas mídias, se falar muito da questão das armas, do acesso a armas, a associação disso com movimentos políticos, e ninguém fala da grande questão que está por trás de todos esses atentados, que é a loucura, que é a doença mental, sobretudo a doença mental não tratada. Em seguida ao atentado, como a gente também falou, ele cometeu o suicídio, né? Sim. Essa vontade pode ter existido durante muito tempo na vida dele, mesmo sem ele dar assim, alguma aparência disso, e esse caso ter levado ele a cometer... Não necessariamente muito tempo, mas certamente alguns meses. Não é? Uma doença dessa leva para chegar nesse ponto. O suicídio é sempre um sinal de doença mental, frequentemente uma depressão. Quer dizer, uma pessoa que comete um ato desses, ele já entra com vontade de ser morto ou ele mesmo se matar. Frequentemente, quando ele está atirando nos outros, como aconteceu, ele está se colocando numa posição de guerra, como se o mundo fosse hostil a ele, e isso é muito típico de uma pessoa que está passando por um processo depressivo, psicótico, paranoico. Esse ato tem essa conotação, a paranoia aí é muito evidente, né, de um comportamento como esse. E como ele disse, nesse caso específico ainda falta muita informação, mas em todos os outros que a gente tem visto dessa natureza, você vai ver ali os antecedentes claros de doença mental. E quem sabe um pouco da situação da doença mental nos Estados Unidos, sabe o quão difícil é tratar lá naquele país a doença mental. Você viaja hoje para as grandes capitais americanas e vê a rua cheia de doentes mentais com os mais diversos sintomas, inclusive drogas, sem que nenhuma providência seja tomada, porque é muito difícil internar um doente contra a vontade dele nos Estados Unidos. O senhor está falando que realmente ainda faltam algumas informações, óbvio que a gente está exemplificando, porque é o caso mais recente. E nos noticiários americanos a gente pode ver que o irmão dele relatou que ele não tinha, o atirador, o suposto atirador, não tinha comportamento anormal, vamos dizer assim, que ele não percebia nenhum transtorno. Como é que no caso de pessoas assim, claro que a gente não vai adivinhar, mas como é que a família pode perceber de uma pessoa próxima algum comportamento fora do normal ou um transtorno mental? Olha, o doente dá muitos sinais
de que está fora do normal, que chama a atenção até das pessoas mais leigas, mas o que acontece é que é muito comum um mecanismo de resistência, de ver a doença. Então não é que ela não aparece, ela aparece, mas é frequentemente negada pelas pessoas que estão convivendo com uma pessoa. Então manifestações francas de alterações mentais, francas de comportamento, as pessoas procuram dar outras explicações, não é? Como por exemplo, uma pessoa comete um atentado suicida qualquer, se não for com armas, com caminhões, com facas, enfim. E a própria associação fácil disso com argumentos políticos, bandeiras políticas, já é uma forma de encobrir a loucura, de encobrir a doença mental. A doença mental costuma ser subestimada. Mais que isso, ela costuma ser negada e ela aparece de várias outras formas que não propriamente de doença mental. A gente que trabalha com isso vê, às vezes, por trás de muitos acidentes de carro, inclusive, a gente vê que não foi exatamente acidente, por trás daquilo ali tinha uma doença mental. E isso não aparece, inclusive, nas estatísticas. E como é que a pessoa pode identificar, no caso, como é que ela pode ser adquirida, na verdade? Ela pode ser herdada por conta de algum trauma, alguma situação que a pessoa vive? Olha, a parte hereditária, a parte genética, ela é uma parte bastante relevante no aparecimento das mais diversas disfunções mentais. Mas não só isso, quer dizer, tudo isso precisa, às vezes, de gatilhos sociais, dificuldades na vida, dificuldades de relacionamento, e uma coisa vai alimentando a outra. Mas é fato de que quem não tem a predisposição genética hereditária para desenvolver a doença, dificilmente vai responder a qualquer gatilho que possa, em outra pessoa, desencadear um processo desse. Entendi. Para a gente finalizar aqui rapidinho, eu queria que o senhor desse sua opinião em relação ao suicídio. O senhor acredita que não é só uma questão de saúde mental e sim de saúde pública, e que ela poderia ser evitada, por exemplo? Sim, uma ação precoce evita o suicídio, porque saúde mental, doença mental mata muito, mata principalmente o próprio doente. Esses casos do doente que acaba agredindo outras pessoas são uma raridade. Na grande maioria dos casos, o doente agride a si mesmo. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que lá no nosso serviço, na nossa clínica, semanalmente a gente evita pelo menos 2, 3 casos de suicídio ou de agressão a outras pessoas com a internação. A internação involuntária, inclusive. Não é? Porque quando uma pessoa perde a noção de si mesmo, o juízo de realidade, a crítica, alguém tem que assumir o comando dessa pessoa e providenciar uma ajuda. Que é o que não houve nesse caso, provavelmente, ainda como ele disse, falta informações, mas em todos esses passados que a gente tem visto aí na mídia, todos têm antecedentes de desequilíbrios mentais graves. Excelente, doutor. Muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Até a próxima.